Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título A Evangelização Urbana e Suas Estratégias. Então hoje estaremos falando a respeito da evangelização nas cidades, então onde existe uma população concentrada. Então um tipo de trabalho a ser feito, que tem sido feito, mas não do jeito que deveria ser feito. Nós sabemos muito bem o tamanho das cidades, que nós temos hoje, tamanho imenso de cidades, que infelizmente ainda são muito mal evangelizadas. São pouquíssimas igrejas. Se nós formos realmente comparar com o número, por exemplo, de bares na cidade, de lanchonetes, nós vamos ver que nós estamos muito atrasados na evangelização. Basta você ver aí quantas pessoas existem para cada igreja. Então você vai ver que a quantidade de pessoas que teriam que congregar em uma igreja, não seria de jeito nenhum possível, a quantidade de pessoas que existem se congregarem no tanto de igrejas que existem. Então por isso nós temos certeza que estamos falando que as cidades continuam sendo muito mal evangelizadas. E por incrível que pareça, igrejas que nem têm missionários fora da cidade, nem fora do país. E essas igrejas não estão cuidando nem da cidade, nem do estado, nem do país e nem de fora do país. Ou seja, estão desobedecendo às ordens de Jesus. Então nós deveríamos pelo menos estar evangelizando aí em volta da nossa igreja, da nossa congregação. Nem isso está sendo feito. Então precisamos melhorar muito na evangelização das cidades e vamos ver algumas táticas, algumas estratégias que podemos usar nesta evangelização. Vamos ver o texto áureo que está em Mateus 11:1, que diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Jesus, ele dava instruções, ele preparava os seus discípulos para a evangelização. E Jesus foi às cidades dos seus discípulos. Olha só, porque ele sabia que, na maioria das vezes, um profeta é mal recebido em sua terra. Ele sabia que aqueles discípulos, quando passassem pelas cidades onde eles tinham nascido, talvez aquela cidade não recebesse a palavra de Deus, não os recebesse como discípulos de Jesus, não reconhecessem que eles eram discípulos de Jesus, porque haviam nascido ali. Então eles teriam pouco valor no lugar que eles tinham nascido. Então Jesus faz o que? Ele mesmo vai até lá. Então aquelas pessoas que moravam naquelas cidades, que iriam ver agora o próprio Jesus, iam ver os seus concidadãos, que eram discípulos de Jesus, ao lado de Jesus. Então depois que Jesus morresse e ressuscitasse, aqueles discípulos, ao passarem suas próprias cidades, ao estarem ali, eles seriam reconhecidos como os discípulos de Jesus. Já facilitaria para o futuro eles serem realmente reconhecidos
pelas suas próprias cidades como discípulos de Jesus. Olha só, já era uma estratégia futura de evangelização das cidades dos próprios discípulos. Quando eles saíssem pregando pelas suas próprias cidades, então todos poderiam dizer, realmente eles eram discípulos de Jesus, Jesus esteve aqui com eles mesmos. A verdade prática diz, a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. Então essa evangelização nas cidades é o primeiro estágio da evangelização mundial. Começa então dentro de casa, mas Jesus diz o quê? Tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então Jesus está dizendo o quê? Começa dentro da cidade, mas você precisa atingir o campo, você precisa atingir o estado, você precisa atingir o país e você precisa atingir o mundo inteiro. Então, não quer dizer que você vai pregar só dentro da sua cidade, esperar todas as pessoas serem salvas para poder sair pregando o evangelho fora. Jesus já sabia que nós nunca conseguiríamos atingir a todos, nunca conseguiríamos evangelizar a todos e todos serem salvos. Então tem gente que diz, não, por que eu vou pregar lá em outro país se aqui onde nós estamos tem muita gente que não é salva ainda? É evidente, Jesus já sabia disso. Mas nós nunca vamos conseguir 100% das pessoas para Jesus, não adianta. Então nós vamos fazer a nossa tarefa, tanto na cidade que nós estamos, quanto nas cidades vizinhas, como no estado todo, como no país todo, como fora do país também. É nossa obrigação, nosso dever. Nós temos que obedecer à ordem de Jesus. Hoje nós estamos estudando aqui usando o tablet. Você pode ter as lições bíblicas no tablet. Nós estamos usando hoje o tablet porque nós podemos adquirir as lições, as mesmas lições que tem nas revistas em papel, nós podemos adquirir para usarmos, digitalmente, eletronicamente. Então você pode adquirir pelo site da CPAD as revistas. Você paga por volta de R$50 e você usa durante 2 anos. Vamos ver então a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? Glória a Deus, aleluia. Então nós não podemos nos ater muito aí, a estudarmos o que lemos, porque a lição está falando de evangelização, está falando aí de estratégia. Então nós não vamos entrar muito em detalhes. O que nós temos que saber é que no dia do Pentecostes,
Os discípulos estavam reunidos, obedecendo uma ordem de Jesus que disse que eles deveriam ficar esperando o batismo do Espírito Santo, deveriam estar esperando ser revestidos do poder de Deus. Veja bem, o batismo do Espírito Santo não é falar línguas. Falar línguas você fala quando é batizado, porque você foi controlado agora pelo Espírito Santo e ele controla até a sua língua. Então você fala uma língua espiritual, é uma língua, você é batizado em uma língua, é uma língua espiritual que você vai falar essa língua a vida inteira. É uma linguagem de oração, é muito bom. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que quem fala em línguas fala diretamente com Deus, ninguém entende, nem Satanás entende, você está falando diretamente com Deus, é coisa muito boa, você está falando diretamente com Deus. E lá diz bem claro, ninguém te entende, nem você mesmo entende. Tem gente que fala, por que eu vou falar em línguas se ninguém entende? Então, você só está cumprindo a palavra de Deus que está escrito. Você fala uma língua espiritual e ninguém entende. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus entende. Então você vai confiar sua oração ao Espírito Santo, que vai falar numa língua que Deus entende. Não é língua dos anjos. Por favor, entenda. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, quando nós estivermos na perfeição, ou seja, depois que nós somos arrebatados, então lá não precisa falar em línguas, lá não precisa de profecia, lá nós estaremos na perfeição. E se a língua que a gente falasse aqui embaixo fosse língua dos anjos, lá em cima não vai precisar de falar nessa língua? Então Paulo diz assim, ainda que eu falasse na língua dos anjos, mesmo assim, se eu não tivesse amor, de nada aproveitaria isso. Então Paulo está dizendo, olha, lá na perfeição que nós vamos atingir, não precisa falar em línguas. Lá só precisa de amor. Lá todos falarão uma mesma linguagem. Não precisa falar em línguas. Você não vai precisar mais ter uma língua especial para falar com Deus, para nem Satanás escutar, nem Satanás saber, nem entender, nem ninguém entender. Porque lá você estará perante Deus, na presença de Deus. Por que você precisaria falar em línguas lá? Por que você precisaria lá de uma profecia, por exemplo? Se você já está na presença de Deus, aqui embaixo nós precisamos agora. Precisamos dos dons, precisamos de todas essas coisas. Por quê? Porque estamos aqui ausentes, né? Embora o Espírito Santo habite em nós, embora Jesus continue fazendo a sua obra através de nós, nós não o vemos. Mas a Bíblia diz que lá nós veremos como somos conhecidos, veremos face a face, estaremos com o Senhor, não precisaremos mais desses dons, não vai existir mais doença lá, nada disso, então não precisa mais. Então essas coisas que nós precisamos hoje, não vamos precisar como se estivermos na presença de Deus, morando com o próprio Jesus, não precisaremos mais disso. Então Paulo diz bem claro, ainda que eu falasse da língua dos anjos, não está dizendo que nós falamos na língua dos anjos. Então os discípulos naquele dia ouviram um som como de um vento, né, que já é o quê? Indicando a presença do Espírito Santo, né, a palavra pneuma, né, o ar, o movimento. Tem os símbolos do Espírito Santo, vários símbolos, como pomba que desceu sobre Jesus, né, um símbolo do Espírito Santo. Nós temos aí o vento, nós temos aí o óleo, né? Então são vários símbolos. E um dos símbolos também é o fogo. E os discípulos tiveram o quê? Uma visão espiritual, viram línguas como que de fogo descendo sobre cada um deles. Então olha só, estava presente aí uma manifestação poderosa do Espírito Santo, derramado por quem? Por Jesus Cristo. Jesus diz, fiquem aí até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Vocês receberão o quê? Poder. Para quê? Para pregar o Evangelho, para evangelizar, para ganhar almas. Então é importantíssimo, em todas as épocas da igreja, desde que ela iniciou aí, até hoje, é importantíssimo obedecer a ordem de Jesus. É o quê? O batismo do Espírito Santo é uma capacitação para se pregar o Evangelho. É um poder extraordinário dado ao crente para pregar o Evangelho. O crente passa a se enxergar melhor no reino espiritual. É como se nós estivéssemos no nível aqui. Quando você é batizado no Espírito Santo, você sobe. Você vai conhecer um outro nível
do evangelho, da pregação, outro nível da guerra espiritual que existe. É diferente, é um crescimento muito grande. Então é um outro patamar de vida, uma vida muito mais espiritual. Você pode viver na Terra a vida inteira sem ser batizado do Espírito Santo? Pode, mas você estará perdendo uma vida muito superior. Uma visão muito superior do que você tem. Você poderia, você ganhou muitas almas, ganhou 10 milhões de almas. Se você tivesse sido batizado do Espírito Santo, você poderia ter ganhado 200 milhões de almas, ou muito mais, 2 bilhões de almas. Veja só, é muito diferente. Então é um crescimento muito grande, um crescimento espiritual. Então é importante o batismo. Então quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe esse poder, essa capacitação, é um revestimento de poder para você ganhar almas. O objetivo de Deus é o quê? Ganhar almas. Então, agora você é batizado no Espírito Santo, você vai pregar com intrepidez, com coragem, você vai ter uma maior facilidade no reino espiritual de pregar, de vencer os demônios, de expulsar esses demônios, de fazer uma grande obra para Deus. E além disso, agora você vai buscar o quê? Vai buscar os dons espirituais, que já são o quê? Outras capacitações para que você ganhe muitas almas. Veja que os discípulos no início da igreja oravam pedindo a Deus. Eles oravam e diziam: nós queremos mais sinais, prodígios e maravilhas, mais poder. Por quê? Porque eles viam que quando os sinais aconteciam, muitas almas se convertiam. Então o primeiro grande sinal da igreja foi o quê? O batismo no Espírito Santo. Então todos falando em língua, eram mais ou menos 120 pessoas, um barulho muito grande, muita gente, era a primeira vez, imagine. Tinha gente ali bêbado mesmo, cheio do Espírito Santo, bêbado de unção, de poder de Deus. Alguns rolavam para o chão, uns gritavam, uns pulavam, uns falavam baixinho. Cada um reage de uma maneira quando recebe o Espírito Santo, quando recebe esse poder, quando recebe o batismo do Espírito Santo. É como colocar um monte de gente com uma mãozinha lá, uns 2 dedos na tomada de energia. Cada um reage de uma maneira. Um grita, outro pula, um cai no chão, né? Um desmaia, um chora. Então, cada um reage de uma maneira. Então recebe um poder de Deus naquela hora. É uma capacitação para pregar o Evangelho e ganhar muitas almas. Então os discípulos receberam esse poder e começaram então a falar em línguas. Quando a gente fala assim, fala em línguas, não quer dizer que cada um falava várias línguas. Quando você é batizado do Espírito Santo, quando cada um de nós é batizado do Espírito Santo, nós falamos um tipo de língua só. É uma língua desconhecida para nós e desconhecida para quem está ouvindo. É uma língua para falar com Deus, só Deus entende. Tem uma linguagem que em 1 Coríntios 14 diz o quê? É uma linguagem de oração. Você vai orar em língua todo dia, nessa língua que você recebeu. Você não vai falar várias línguas, você foi batizado numa língua só. Então a gente fala assim, falar em línguas, aí você pensa que falar em línguas quer dizer que você vai falar em várias línguas. Não, você fala em um tipo de língua quando você é batizado no Espírito Santo. Essa língua, todo dia você deve orar em língua, nessa língua aí. É uma língua espiritual. A tradução nossa diz assim, línguas estranhas. Estranha por quê? Porque a pessoa que está ouvindo não entende, né? Não é porque é uma coisa feia, esquisita, que vai prejudicar alguém, nada disso. É uma língua espiritual. Só Deus entende. O diabo também não entende. Ninguém entende. Só Deus entende. Então, o que Paulo diz? Se você orar nessa língua, você vai ser edificado. Paulo diz que quem ora nessa língua, ora bem. Paulo diz bem claro, olha, ninguém entende, Deus entende. Você está falando diretamente com Deus. Então é importante falar nessa língua, é importante orar nessa língua, você vai ser edificado, fortalecido. É importantíssimo isso. Então leia 1 Coríntios 14 para você entender sobre falar em língua. Agora cuidado para não confundir. Agora quando falamos em dom do Espírito Santo, uma capacitação além do batismo do Espírito Santo, então o dom do Espírito Santo, aí tem um dom chamado dom de variedade de línguas ou dom de línguas. Aí, quando alguém recebe, não são todos, são pouquíssimos crentes que recebem esse dom.
Todo crente pode ser batizado no Espírito Santo? Pode. Todo crente, ao ser batizado no Espírito Santo, fala em língua? Fala. É um tipo de língua. Uma língua só que ele recebe. Agora, quando ele recebe o dom do Espírito Santo, que às vezes você fala, Pedro disse assim, no dia de Pentecostes, então você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus e você receberá o dom do Espírito Santo. Aí ele está dizendo que você recebe o quê? O batismo do Espírito Santo. Com a possibilidade de, depois do batismo, receber um dom também. Tem gente que recebe, no mesmo dia que recebe o batismo do Espírito Santo, já recebe também um dom do Espírito Santo. Então ele pode receber o dom de profecia, por isso que alguns falam em língua e profetizam, né? Às vezes você pode receber o batismo do Espírito Santo e receber um dom, palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Já vi muita gente receber dom na hora que é batizado do Espírito Santo. Então, os apóstolos, no dia do Pentecostes, receberam essa língua do batismo e quando ajuntaram as pessoas, ouvindo aquele barulho, vieram ali gente de todas as nações em volta de Israel, vieram para ouvir, as pessoas viam o barulho e vinham ouvir o que está acontecendo aí. Então, quando eles chegavam, ouviam os discípulos, todos ali reunidos, cerca de 120 pessoas, falando em línguas. Então, todos estavam falando, cada um falando uma língua. Mas quando chegaram as pessoas ali, o que aconteceu? Os apóstolos receberam um dom chamado dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. E quando a pessoa recebe esse dom, a pessoa é capacitada sobrenaturalmente a falar numa língua que ele não entende, mas que outra pessoa ouvindo vai entender. Então, por exemplo, eu não sei falar nada em alemão, então eu posso estar pregando de repente ou falando em língua, na língua de oração, e eu receber o dom de línguas. Aí eu de repente começar a falar também, além da língua de origem que eu recebi, a língua de oração, eu começar a falar também em alemão. E a pessoa que está passando às vezes no alemão, ouve claramente na sua língua a pregação do Evangelho, uma mensagem de Deus para ele, na língua de origem dele. E eu estou falando alemão, mas não sei nada, não entendi nada, só sei que eu falei em língua. E eu posso, prestando atenção, entender que eu falei um tipo de língua diferente daquela que eu oro todo dia nela. Então, eu não entendi, mas a pessoa entendeu o que eu estava falando. Então, é a manifestação de um dom do Espírito Santo chamado dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. Então, é uma língua que eu vou falar diferente da língua que eu recebi no dia do batismo do Espírito Santo. Então, entenda isso, por favor. Também eu posso estar pregando e não falar numa língua conhecida de ninguém e uma pessoa que está ouvindo entender o que eu estou falando. Então eu estou falando uma língua que uma pessoa pode entender e ninguém mais entender. E não é uma língua compreendida, não é uma língua de um país. É uma língua diferente, que está contida nesse dom de línguas também. Pode também eu falar numa língua, que é uma língua especial, uma língua para ser interpretada. Então, eu falo nessa língua, as pessoas que estão ouvindo ali, de repente, no meio de uma dessas pessoas, o Espírito Santo vai dar um dom para aquela pessoa, chamado dom de interpretação de línguas. Então, eu falo em língua, não entendi nada do que eu falei, mas aquela pessoa entendeu corretamente e a pessoa então vai se levantar dentre as outras pessoas e vai dizer, olha, eu estou entendendo o que está sendo dito. Então Deus está falando assim, assim, assim. Ela vai ter uma interpretação do que eu estou falando em língua e vai falar para todos isso. E Paulo diz, se você tem o dom de falar nesse tipo de língua que você fala e outra pessoa entende, interpreta, ore a Deus e peça para que você mesmo, ao falar nessa língua, você mesmo receba o dom de interpretar essa língua. Então, às vezes eu posso estar falando uma língua e eu recebo a interpretação daquilo que eu falei nessa língua. E eu transmito imediatamente após a língua que eu falei,
eu recebo a interpretação e já passo. Às vezes a pessoa nem percebe que você fez isso. Você falou em língua e já transmitiu a interpretação imediatamente após falar naquela linguagem. Também existe um outro tipo de língua, que é uma linguagem de intercessão, que está em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um tipo de linguagem que não sai aí palavras inteligíveis ou compreendidas, mas sai como se fossem gemidos do Espírito Santo. É uma oração de intercessão que você está fazendo, que você se coloca no lugar das pessoas, sente as dores da pessoa, a situação das pessoas ou de um país, né? Então veja só, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Então, ele orava tão intensamente que sentia dores, né? Ele se sentia no lugar daquelas pessoas. Então o Espírito Santo usava nessa oração de intercessão. Então, no dom de línguas, podemos falar vários tipos de línguas. Nós vimos aí, uma linguagem que é de oração, nós não entendemos, só Deus entende, é a língua que todo crente é batizado no Espírito Santo. Então é um tipo de língua. Outro tipo de língua, uma linguagem que nós falamos na linguagem de um estrangeiro, então de uma pessoa que é de outra nação, fala outro tipo de língua. Nós não sabemos falar esse tipo de língua, mas nós falamos e aquela pessoa entende. Então é outro tipo de língua. Nós podemos falar também numa língua que a pessoa entende, ninguém entende, não é uma língua de país nenhum. Também podemos falar numa língua que é uma linguagem de oração, de intercessão. E também podemos falar nessa língua que é para ser interpretada por alguém, para passar para os outros que estão em volta, que é uma linguagem especial para ser interpretada. Olha, só aí nós falamos já 5 tipos de línguas diferentes, né? Então é o dom de línguas, mas não são todos os crentes que recebem o dom de línguas, tá? Batizado no Espírito Santo, todos os crentes podem e devem ser batizados no Espírito Santo. É lógico que isso é para quem deseja ganhar almas, é equipamento para o ganhador de almas, é para aqueles que desejam evangelizar, desejam falar de Jesus para os outros, desejam ganhar almas. Então, o batismo do Espírito Santo vem para capacitar essa pessoa a fazer isso. E depois que ele está fazendo, vem o que? Um dom do Espírito Santo para ajudar mais ainda na evangelização. Os sinais, prodígios e maravilhas sempre foram usados para ganhar almas, foram usados na evangelização e para o bem geral da comunidade, né? Veja bem, quem é que não precisa de uma cura hoje? Tanta gente doente. Em qualquer lugar que você chegar, existem várias pessoas doentes. Às vezes uma pessoa só tem 5, 6 doenças, até 10 doenças de uma pessoa só. Então, é um equipamento que nós usamos para ganhar almas. Olha, eu estive agora em Dourados. Nós fomos lá no lugar que tem um assentamento chamado Itamaraty. Nós passamos ali na casa de um pastor que estava com problema na perna, não estava andando direito mais. Jesus curou. Nós passamos na casa de pessoas ali doentes, que não eram nem crentes. Jesus curou, as pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador imediatamente. É um equipamento que você usa. Foi para abençoar um pastor que estava doente, foi para curar uma pessoa que não era crente e ele se converteu. Olha aí, você é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, tanto os crentes como aqueles que não são crentes. Tem gente que é curado, mas não quer saber de aceitar Jesus. Mas a grande maioria, quando é curado, ele se converte. E também outras pessoas que veem isso acontecer, as pessoas serem curadas, também se convertem. Então os sinais, prodígios e maravilhas são equipamentos dados por Deus a nós para evangelizarmos, para ganharmos multidão de almas. Por isso que os discípulos então oravam e clamavam a Deus e pediam que queriam mais sinais, prodígios e maravilhas, enquanto eles pregavam, porque eles sabiam que quando acontecia um sinal, um prodígio, uma maravilha, um milagre, uma cura, né, acontecia, muita gente se juntava, eles pregavam o evangelho e as pessoas aceitavam. Por quê? Porque eles estão mostrando que Deus realmente está vivo, que Jesus está entre eles, que Jesus está vivo. Então é fácil pregar assim, não é?
Você prega e diz, esse Jesus que curou essa pessoa aqui, esse Jesus que levantou esse aleijado aqui, esse Jesus que eu estou pregando a respeito dele. Aí fica mais fácil pregar o evangelho. Era para a igreja pregar assim. Então qual foi a grande estratégia aí do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes? Então veja só, o Espírito Santo evangelizou todos aqueles visitantes de Jerusalém que eram de outros países, todos ao mesmo tempo. Ao invés do apóstolo sair dali onde ele estava e visitar todas aquelas nações em volta para falar com uma pessoa de cada país, o que o Espírito Santo fez? Ajuntou todos num lugar só, os discípulos falaram na língua deles, então todos foram evangelizados de uma vez só, sendo que eram de outros países e falavam outro tipo de língua. Olha só que coisa fantástica, que estratégia maravilhosa. É uma coisa maravilhosa isso. Então você pode estar pregando no meio da rua e ter ali às vezes 3 ou 4 pessoas estrangeiras, né? Por exemplo, nós estamos aí hoje, nessa época aí de Jogos Olímpicos no Brasil, gente que fala língua de tudo quanto é jeito aí, tem gente de todos os países. Se nós fizéssemos ali uma pregação e de repente, no meio dos irmãos aí da igreja, cada um recebesse um tom de línguas, então a pessoa poderia ir ali e falar com aquela pessoa de outro país na língua dele. Então poderíamos ter, por exemplo, aí 100 pessoas crentes, que já são batizadas no Espírito Santo, receberam o dom de línguas, e eles vão falar com 100 pessoas diferentes, cada um vai falar com uma pessoa de outra nação, e eles vão entender o Evangelho na língua deles. Deus vai falar com eles na língua deles. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos dizer assim, nós vamos fazer um culto lá no Maracanã. Aí vai ter gente de todas as nações que estão visitando o país hoje. De repente, então, 100 irmãos vão sair das arquibancadas lá, falando com as pessoas na língua de origem deles. Eles vão ver que é Deus mesmo e vão se converter. Olha, essa foi a tática usada pelo Espírito Santo através dos apóstolos no primeiro dia da igreja pentecostal, ou seja, no primeiro dia da igreja que foi batizada no Espírito Santo, obedeceu uma ordem de Jesus, esperou, foi batizado no Espírito Santo. E agora queriam ganhar almas, estavam agora ganhando almas já, Deus usando-os poderosamente com uma mensagem sobrenatural. Eles não falavam uma língua que eles conheciam, mas uma língua de outras pessoas, de outros países, que eles não tinham estudado, não tinham aprendido. Por isso que as pessoas falavam, mas esses aí não são galileus? Como é que eles estão falando a nossa língua, na língua de cada um desses países? O que é isso dizer? Então, o que é isso dizer? Foram batizados no Espírito Santo, receberam o dom de línguas, falaram na língua de origem de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. A nossa lição aí de hoje, então tem, na parte 1, estratégias urbanas de evangelismo. Tópico 1, a estratégia de Jonas. Tópico 2, a estratégia do Pentecostes. Tópico 3, a estratégia dos pioneiros. Na parte 2, nós temos aí os desafios da evangelização urbana. Tópico 1, a incredulidade e perseguição. Tópico 2, enfermos. Tópico 3, endemoniados. Na parte 3, nós temos aí como fazer evangelismo urbano. Tópico 1, treinamento da equipe. Tópico 2, estabelecimento de postos-chave. Tópico 3, acompanhamento do trabalho. Na introdução, nós temos aí, nesta lição, veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Trataremos também dos desafios enfrentados pelo evangelista nessas áreas e, finalmente, mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Esta, se bem conduzida, resultará na difusão integral da Palavra de Deus. Por esta razão, é urgente coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo autenticamente bíblico, como aí o discipulado, o estabelecimento de igrejas e missões. Então nós vamos ver aí algumas estratégias, né? Vamos ver alguns problemas que existem para que nós possamos aí coordenar um trabalho para abrirmos igrejas, para evangelizarmos as pessoas
para que também nós possamos ter sucesso no nosso trabalho. Então é preciso estudar o que se vai fazer antes de fazer, para que seja bem feito. Então, por exemplo, nós podemos aí pegar a nossa igreja, ver as ruas em volta, colocar um mapa, né? E nós vamos aí colocar os irmãos, aí 2 de um lado da rua, 2 do outro lado da rua, vão passar de casa em casa, convidando para ir para a igreja, por exemplo. É um tipo de evangelismo, né? Vamos pegar todas as ruas em volta da igreja, é um tipo de evangelismo. Podemos aí pegar, então, nesse próprio mapa, cada quarteirão, e nós vamos fazer em cada quarteirão um culto na rua, é um tipo de evangelismo. Aí nós vamos pegar cada quarteirão, uma casa onde vai haver um trabalho de ensino da palavra de Deus dentro de alguma casa dessas aí. Então vai ter ali, alguns lugares chama aí uma célula, alguns lugares chama missão no lar, outra igreja pode chamar aí de missão evangelística no lar, um pode chamar de culto no lar. São vários nomes que se dá esse trabalho. Então a pessoa vai ali numa casa, dessas aí no quarteirão, ali ele vai falar do evangelho, vai responder perguntas que as pessoas vão fazer. Então é um ponto ali que ele vai ter, não de pregação, porque a pregação deve ser feita na rua, mas um ponto de esclarecimento sobre a palavra de Deus e convidando os vizinhos para estarem ali. Então é que nós chamamos missão no lar. É na casa da pessoa, é conversando com a pessoa. Não precisa de muita gente, pode ser 2 ou 3 no máximo ali naquela casa, para fazer uma visita, conversar. Principalmente na casa do novo convertido, deve-se fazer esse trabalho. Em Imperatriz nós temos ganhado muitas almas dessa maneira. Então são mais de 1000 grupos desses nos lares, né, durante a semana. Então é um trabalho que rende muitas almas, é um trabalho muito bom a ser feito, né? Nós temos o pastor Wilson que coordena esse trabalho. Então nós vamos ver aí a nossa lição, nós vamos ver na parte 1, estratégias urbanas de evangelismo. Na evangelização urbana levemos em conta a estratégia de Jonas, do Pentecoste e dos pioneiros pentecostais. Então foi colocado aí 3 tipos, né, de evangelismo feito e que tiveram bom resultado, que estão na Bíblia. Vamos ver os exemplos então. Então na parte 1, estratégias urbanas de evangelismo, no tópico 1, a estratégia de Jonas, tópico 2, a estratégia do Pentecostes, tópico 3, a estratégia dos pioneiros. Vamos ver então a estratégia de Jonas, tópico 1. O profeta não dispunha de tempo para percorrer toda Nínive com o juízo de Deus. Por isso, traçou uma estratégia simples, porém eficaz. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Ele usou as vias principais da capital, a Síria, para pregoar a mensagem divina que, dessa forma, não demorou a chegar ao rei. Jonas 3:6. Na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, avenidas, praças, terminais de ônibus, trens e metrôs, para o evangelismo pessoal. Se possível, também faça uso de outdoors, programas de rádio e serviço de som para anunciar a Cristo. Então aqui está falando do Jonas, que ele fez o quê? Ele andou pela rua principal, ele não era missionário, ele não era evangelista, né? Ele era o quê? Um profeta de Deus. Foi dado uma ordem, vai em Nínive e prega para eles um juízo de Deus que vai acontecer sobre eles. Então, eles tinham 40 dias para se arrependerem, senão seriam todos mortos. Esta é a mensagem, pronto. E foi a mensagem que Jonas pregou para eles ali, falou para eles, transmitiu para eles, né? Não vamos entrar em detalhes sobre Jonas, o que nós precisamos saber é somente a estratégia que ele usou nesta lição. Então nós vamos falar o quê? Jonas chegou ali, olhou a rua principal que atravessava toda a cidade, uma cidade grande, 120 mil homens, né? Se nós contarmos aí pelo menos uma mulher para cada homem, daria o quê? 240 mil pessoas. Se nós contarmos aí o avô e a avó, né, de cada um, ou a mãe e o pai de cada um, mais os filhos e tudo, então se imagina que Nínive tinha por volta de 500 mil pessoas, uma cidade muito grande. Mas vamos dizer aí que tivesse 300 mil pessoas, pronto. Então a cidade grande. E Jonas teria que passar 3 dias para atravessar a cidade. Mas
No primeiro dia ele já conseguiu o objetivo dele, passou pela avenida principal e todos começaram então a espalhar a notícia rapidamente, chegou até o rei. E o rei ordenou que todos jejuassem, se arrependessem, né? Pedisse para Deus não os matar, pedisse misericórdia para Deus. E Deus atendeu então aquela oração deles, ao pedido deles, viu que realmente eles estavam arrependidos dos seus pecados, né? Então funcionou o trabalho que o Jonas fez, foi um trabalho eficiente, eficaz, bem feito. Então olha só de ir numa avenida falando. Então nós temos que fazer o evangelismo na cidade, olhando para esse detalhe. Nós podemos usar o quê? Para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então numa praça, por exemplo, né, colocar um som bem eficiente, que vai atingir todos, né, que estão passando pela praça, que moram ao redor da praça. Olha só. Então o evangelismo aí, feito como evangelismo em massa, mas o que? Nós precisamos, ao fazer o evangelismo em massa, fazer o evangelismo pessoal também. Então precisa, antes de fazer esse trabalho, passar ali de casa em casa avisando, vai ter uma grande cruzada, vamos pregar a palavra de Deus, você está convidado, você deixa um folheto para a pessoa ler, se puder deixar um Novo Testamento em cada casa, é mais eficiente ainda, eu já fiz muito isso. Nós abrimos aqui em volta de uma congregação chamada Ebenezer, nós abrimos várias congregações, foram abertas aqui, por exemplo, em volta da congregação Ebenezer Imperatriz, foram abertas aqui a Peniel, foi aberto aqui a Patmos, a Êxodo, né, Tabernáculo de Deus, Alfa e Ômega. Várias congregações nasceram através de um trabalho evangelístico feito na congregação Ebenezer. Eu me lembro de batismo nas águas, eram 48 pessoas, né, de uma vez, 40, 30. Então muita gente sendo batizada nas águas, muita gente se convertendo. E abriu-se então várias congregações através desse trabalho evangelístico. Nós fizemos isso, nós colocamos em cada casa um Novo Testamento. Fizemos um mapa, né, do bairro. Em cada quarteirão foi feito um trabalho, um culto na rua, foi feito um trabalho de missão no lar. Em cada quarteirão tinha uma casa que tinha ali esse trabalho de missão no lar. Então olha só, é um trabalho bem feito, foram distribuídas cestas básicas para os necessitados. Olha aí. É um trabalho evangelístico feito que você vê o resultado. Basta você fazer bem feito. Então são estratégias de evangelismo que você deve seguir. Então Jonas saiu pregando naquela avenida e a notícia chegou ao rei e a cidade então se converteu, né? A mensagem, o trabalho de Jonas foi eficaz. Então ao fazer uma grande cruzada, deve-se ter faixas, né, na rua avisando que vai ter essa cruzada. Pode-se usar o rádio, a TV, né? Fazer um comercial, pode passar um carro de som, uma bicicleta carregando a caixinha de som, avisando por toda parte, né? Então é um trabalho que deve ser estudado primeiro, né? E deve se fazer bem feito para se ter um ótimo resultado. Nós fizemos em Imperatriz uma cruzada evangelística, né? O pastor Clébson Bandeira, foi mais de 1000 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nesse dia. Mas foi feito um trabalho estratégico, né? Então, é preciso fazer um trabalho bem feito para que se tenha, sim, ótimos resultados. No tópico 2, nós temos aí a estratégia do Pentecostes. Não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecostes para fundar sua igreja. Neste evento judaico tão importante, achavam-se em Jerusalém israelitas de todas as partes do mundo. Atos 2, de 1 a 12. E quando da descida do Espírito Santo, eles ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. Ao retornarem aos seus lugares de origem, levaram a semente do Evangelho que, mais tarde, germinaria congregações e igrejas. A igreja pode aproveitar a realização de eventos esportivos, artísticos e culturais para divulgar o Evangelho. Se possível, deve montar uma equipe com falantes de outros idiomas para apresentar o Evangelho aos representantes de outras nações. Então aqui nós já estudamos, né, como foi a estratégia do Espírito Santo. Então os apóstolos estavam reunidos com os discípulos, aí foram batizados no Espírito Santo, falaram na língua, né, incompreensível para eles, mas compreensível para Deus, e juntaram-se ali as pessoas que estavam visitando Jerusalém, que eram de outras nações. Quando essas pessoas chegaram ali e começaram a escutar eles falando naquela língua que eles não entendiam, aí o Espírito Santo capacitou os apóstolos com o dom
de línguas, ou dom de variedade de línguas. E eles começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas que estavam ouvindo. Então tinha gente ali que veio lá do lado do Iraque, né? Falava aramaico. Tinha gente que falava ali do lado da Líbia, falava árabe, né? Tinha gente que vinha de Roma, falava ali latim, né? Então tinha gente de todo lado ali. Cada um falava um tipo de língua diferente. E os apóstolos foram usados para falar na língua de origem dessas pessoas. E eles entendiam claramente, ficaram admirados. O que é isso dizer? Como é que pode? Essas pessoas não são estudadas, não estiveram nunca em outros países, como é que estão falando a nossa língua de origem? Então, ali Pedro aproveitou, né, uma deixa, porque alguém falou, então é bêbados aí, estão caindo para o chão, rolando, falando a língua enrolada, então tudo é bêbado. Então ele aproveitou esse momento para pregar o Evangelho a essa multidão que estava ali. E quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia, foram batizadas nas águas naquele dia. Veja só, não sabemos se foram alguns batizados no Espírito Santo, mas pelo que entendemos, alguns também foram batizados no Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo já era ligado à conversão. As pessoas já se convertiam, já eram batizadas no Espírito Santo. Hoje que está esse problema sério aí, que as pessoas não querem ganhar almas, também não recebem batismo no Espírito Santo. Mas as pessoas ali no início da igreja, todos que já aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, já eram batizados no Espírito Santo, porque já desejavam transmitir aquilo para outras pessoas. Hoje é para você ter desejo de evangelizar, de ganhar almas, e você recebe o batismo do Espírito Santo. Para todo crente, todos, desde a criancinha de 4 anos, 5 anos, até o idoso de 120 anos, todos devem buscar e receber o batismo do Espírito Santo. Então, o que o autor da revista diz, olha, como nem todos têm o dom de línguas, nós podemos também usar uma estratégia de, por exemplo, quando está acontecendo as Olimpíadas, usarmos pessoas que falam em línguas normais, estudaram e aprenderam, não são línguas sobrenaturais. O melhor seria que os crentes fossem usados em dons, né, sobrenaturais, falassem línguas dos outros países sem terem aprendido. Aí seria um sinal, né, de Deus, e as pessoas se converteriam vendo esse sinal. Mas, como pouco se vê alguém com o dom do Espírito Santo hoje, então podemos também usar essa estratégia. Pega uma pessoa que estudou alemão, por exemplo, ele vai pregar para a pessoa que fala alemão, vai testificar de Jesus, né? É claro que não é um sinal sobrenatural, tem menos chance de ganhar aquela pessoa para Jesus. Se fosse um sinal então, sobrenatural do Espírito Santo, teria mais chance que a pessoa veria, que a pessoa não sabe falar a sua língua, que foi uma coisa de Deus, né? Uma coisa sobrenatural que aconteceu, falar na língua dele. Então ele vai se converter mais facilmente. É como o evangelismo que a gente faz e às vezes leva médicos, né, para consultar as pessoas, um dentista, uma coisa. Então se evangeliza, mas consegue um menor resultado do que se a gente orasse pelas pessoas e elas fossem curadas, né? Que é uma coisa que a igreja deve fazer. Então os crentes devem ter dons do Espírito Santo, capacitações do Espírito Santo. Então as pessoas vão ver que aquilo ali é de Deus e vão se converter. Aí existem muitas conversões. Nós podemos fazer as coisas naturais, mas Deus pode fazer as sobrenaturais. Então nós temos que buscar as mais importantes, as superiores. Também podemos usar as coisas naturais, mas devemos buscar mais as sobrenaturais. Essas é que têm mais eficiência na evangelização. Tópico 3, a estratégia dos pioneiros. Orientados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunaving escolheram a cidade de Belém, no Pará, como ponto de partida para sua missão no Brasil. Logo em sua chegada, em 19 de novembro de 1910, constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para se alcançar o país em todas as direções. Por isso, ore e estude detalhadamente a região que você quer alcançar. Então nós sabemos que sobrenaturalmente, não foi uma coisa natural, eles não estudaram para vir para Belém. Eles não escolheram Belém para começar o Evangelho no Brasil a partir de Belém. Foi uma coisa dada pelo Espírito Santo a eles. É uma estratégia de evangelização dada pelo Espírito Santo. Então foi revelado a eles a cidade de Belém. E eles procuraram no mapa onde era a cidade de Belém e vieram para a cidade de Belém.
Então era uma estratégia de Deus, e eles obedeceram a estratégia de Deus, começaram em Belém, e a partir daí as Assembleias de Deus no Brasil aconteceram, né? Foram criadas a partir então da cidade de Belém. O berço da Igreja Assembleia de Deus no Brasil é Belém. Dali nasceram todas essas assembleias que existem hoje aí no Brasil, vieram desse trabalho de Daniel Berg Gunaving ali em Belém. Então é importante você saber que quando você quer evangelizar então um país, né, você deve estudar ali este país, né, ali os costumes, né, o vestuário ali, as comidas, né, os assuntos, ver ali a parte política, a parte social, como é que funciona tudo. Você vai ver como você penetrar com o evangelho naquela nação. De que maneira você vai ser mais bem recebido, deve-se aprender a língua daquele país, né? Então você vai ver aí os problemas daquele país, você vai estudando para que você, ao chegar ali, você possa mais facilmente ganhar almas. Você não vai perder um tempo longo aprendendo a língua do país, aprendendo os costumes, como fizeram Daniel Berg Gunaving. Eles não sabiam falar português, não sabiam praticamente nada sobre o Brasil. Então tiveram um tempo muito grande para poder primeiro se adaptarem, né, ao clima, alimentação, vestuário e tudo mais. Aí a cultura, né, foram aprender a língua, então demoraram isso aí. O mais certo é o quê? Você aprender antes de chegar a esse país, que você já chega fazendo o trabalho de Deus, produzindo o que precisa produzir, né? Você já terá facilidade de sair já e ganhando almas. Parte 2, os desafios da evangelização urbana. Tópico 1, incredulidade e perseguição. Tópico 2, enfermos. Tópico 3, endemoniados. Então, os desafios da evangelização urbana. Na evangelização urbana, há desafios imprevistos que podem ser convertidos em oportunidade. Então, quando nós vamos pregar na cidade, existem várias coisas aí difíceis, né, que vão tentar impedir essa evangelização. Mas nós podemos usar isso a favor da própria evangelização. Vamos ver então. Então, no tópico 1, nós temos a incredulidade e perseguição. Vivemos tempos trabalhosos em que falsos obreiros anunciam um falso evangelho. É preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia, como está em 2 Timóteo 4,17. Nossa mensagem não pode ser confundida com a dos mercenários e falsos profetas. A mensagem da cruz precisa ser pregada na virtude do Espírito Santo. 1 Coríntios 1,18. Diante das perseguições, não podemos desistir ou nos calar. Jesus também foi perseguido em sua própria cidade, mas levou a sua missão até o fim. Lucas 4, 28 a 30. Então, perseguição, existem vários tipos de perseguições, né? No Brasil a gente diz que não é perseguido, mas na verdade a gente é perseguido pela política principalmente, né? E pela religião oficial do Brasil, que embora digam que não tem, mas tem. Então em muitas cidades ainda está muito difícil de pregar o evangelho. Ainda temos aí missionários que apanham, que são expulsos das cidades, são perseguidos, né? Acontece muito ainda no Brasil. Então existe uma perseguição na verdade. Mas nós podemos usar isso a nosso favor. Por quê? Muitas pessoas, quando veem um crente pregando o evangelho sendo perseguido, essas pessoas acabam se convertendo, porque viram que aquilo ali é exatamente o que acontecia com Jesus. É exatamente o que acontece, está escrito na Bíblia, né? É uma perseguição à pregação do legítimo evangelho. Principalmente, então, quem prega o legítimo evangelho, ele é perseguido. A pessoa que vive uma vida santa, né? A pessoa que é usada por Deus com dons do Espírito Santo, é uma pessoa perseguida, tanto, por incrível que pareça, pelos que estão fora da igreja, quanto pelos que estão dentro da igreja. É uma coisa inacreditável, mas é verdade. Então existe uma perseguição quando o legítimo evangelho é pregado. Saiba disso e você passe a pregar para agradar a Deus, para ganhar almas. Seu objetivo é esse. Lembre-se, você precisa saber como você é conhecido no céu e não na terra. Pregue o legítimo evangelho, seja fiel a Deus, né? Seja fiel ao seu cônjuge, seja uma pessoa séria, seja uma pessoa que paga os seus compromissos direitinho em dia. Então faça a obra de um evangelista, né? Faça o trabalho de ganhar almas, produza para o reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que os próprios crentes
já nem acreditam mais no poder de Deus. Quando você fala, eu fui no lugar, foi mais de 100 pessoas curadas. Por incrível que pareça, tem crentes, até pastores, que não acreditam. Por incrível que pareça. Está tão difícil acontecer essas coisas na igreja de hoje, que até os próprios crentes duvidam. Tópico 2, enfermos. As áreas urbanas acham-se tomadas de enfermos e doentes terminais. No tempo de Jesus, não era diferente. Ao entrar em Jericó, ele deparou-se com um cego que lhe rogava por misericórdia. Lucas 18:35. E às portas de Naim encontrou o funeral do filho único de uma viúva. Lucas 7:11-17. Ungido pelo Espírito Santo, curou o primeiro e ressuscitou o segundo. A igreja deve desenvolver capelanias hospitalares e visitar os enfermos e moribundos. Então, enfermos hoje, gente, é uma coisa, uma tragédia. Se nós olharmos, não vamos olhar nem para a África, para esses países, vamos olhar para dentro do nosso país. Tem gente aí passando noites e noites na porta de hospitais e clínicas para se conseguir uma consulta. Temos aí hospitais e clínicas com pessoas até na calçada da rua, deitadas esperando para serem atendidas. Os corredores dos hospitais, nós temos visto aí macas nos corredores, gente passando por cada coisa terrível. Na saúde está um caos. E a igreja, que deveria estar trabalhando nisso aí, para essas pessoas serem curadas, não está fazendo isso. Não estão buscando os dons do Espírito Santo. Então, por isso, às vezes, a pessoa fica até admirada. Que eu fui, por exemplo, lá em Macapá, foram 238 pessoas curadas no fim de semana. Por que Jesus faz isso? Porque tem gente passando por cada coisa devido a doenças. Está um caos, pessoas sofrendo, doentes por toda parte. Nós passamos 10 dias agora no Mato Grosso do Sul ali, em Campo Grande, também em Dourados. Então, ali foram mais de 270 pessoas curadas. Por que isso? Jesus está curando, por quê? Porque as pessoas estão muito doentes, existem tantas doenças, cada dia surgindo mais e mais e mais doenças, cada dia mais e mais gente morrendo. Os crentes, ao invés de estarem participando da igreja, ajudando a igreja a mandar missionários, a ganhar almas, estão pegando esse dinheiro e gastando tudo com farmácia e com médicos. Uma coisa absurda. Se você fizer a conta de uma igreja que tem 500 pessoas, quanto se gasta na farmácia e com médicos por mês, você vai ver que passa aí de, pelo menos, aí não botando nada, 200 mil reais por mês que é jogado fora. Imagine, sendo que uma coisa que Deus deu para nós é só buscar os dons do Espírito Santo, só clamar a Deus. Deus vai usar os crentes, eles vão orar e as pessoas vão ser curadas. Não deveria haver ninguém doente na igreja. Então, é uma coisa terrível. Nós temos que usar esse dom do Espírito Santo de cura para orar por essas pessoas, para visitar essas pessoas, para ganhar essas almas para Jesus. Então, é um desafio que nós temos que entrar nele e quebrar essa barreira. Temos que orar, jejuar, clamar ao Senhor, buscar pelos dons do Espírito Santo, para aliviar o sofrimento das pessoas. E essas pessoas se converterão. Veja aí na Bíblia, até a sombra de Pedro passava, até a sombra, as pessoas eram curadas. Paulo, as pessoas pegavam aventais, lenços de Paulo e jogavam lá no enfermo, o enfermo era curado. Então sempre o Evangelho foi pregado assim. Olhem Atos dos Apóstolos, sempre com dons em operação, sinais, prodígios e maravilhas. É assim que se prega o Evangelho. Esses sinais, prodígios e maravilhas são importantíssimos na evangelização. Vários discípulos aí orando, buscando, querendo mais sinal, prodígio, maravilha, dons do Espírito Santo em operação. Por quê? Porque assim se prega o evangelho legítimo. Pregue o legítimo. Está sendo pregado um falso evangelho aí. Vamos pregar o legítimo evangelho do Jesus vivo e não do Jesus morto. Tópico 3, endemoniados. Quem se dedica à evangelização urbana deve estar preparado também para casos difíceis de possessão demoníaca. Muitos são os gadarenos espalhados pela cidade. Mateus 8, 28 a 34.
Por isso o evangelista precisa orar, jejuar e ter uma vida santa. Marcos 9, 29. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo, mas deve, no poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos e pelos cativos de Satanás. Mateus 10, 8. Então veja bem, precisa você orar, jejuar, estudar a Bíblia. Você está preparado para qualquer hora você enfrentar os demônios que estão atormentando as pessoas, estão escravizando as pessoas. Agora mesmo nós estivemos aí em Dourados, né? Tinha lá endemoniado, um rapaz grande, forte, endemoniado. Jesus libertou. Estivemos em Dourados, lá também teve lá uma moça, né, endemoniada, e Jesus libertou. Isso é importante na evangelização. As pessoas veem isso e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Então é preciso você pregar o Evangelho na unção do poder do Espírito Santo. Você precisa ter coragem, trepidez. Você saber que é um servo de Deus, que Deus lhe deu autoridade sobre os demônios, lhe deu autoridade para pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor. Então, igreja, faça isso, comece a orar, a jejuar, a buscar os dons do Espírito Santo, buscar o poder de Deus, e aí muitas e muitas almas se converterão. Parte 3, como fazer evangelismo urbano. A evangelização urbana só será bem sucedida se tomarmos as seguintes providências: treinamento da equipe, estabelecimento de postos-chave e acompanhamento do trabalho. Então vamos ver aí na parte 3 como fazer evangelismo urbano. Tópico 1, treinamento da equipe. Tópico 2, estabelecimento de pontos-chave. Tópico 3, acompanhamento do trabalho. No tópico 1, treinamento da equipe. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Primeiro tomou consigo a Silas e depois o jovem Timóteo, como está em Atos 15, 40 e 16, 1 e 2. Acompanhava-os também Lucas, o médico amado, Atos 16, 11. Com este pequeno, mas operoso grupo, o apóstolo levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica e a Bereia, até que a palavra de Deus, por intermédio de outros obreiros, chegasse à capital do Império Romano, Atos 16, 12, 17, 1 e 10. Então olha só, preparar uma equipe. Jesus preparou uma equipe. Seus discípulos estavam com ele todo o tempo, vendo como é que se pregava o evangelho, né? Metade do tempo de Jesus era usado em quê? Em curar enfermos, em fazer milagres. Como será que a igreja que diz que aprendeu com Jesus, que são discípulos de Jesus, está fazendo hoje? Será que metade do tempo é gasto sinais, prodígios, maravilhas, milagres? Ou será que nós estamos gastando 70% do trabalho da igreja com música? Veja, nós estamos substituindo o espiritual pelo divertimento, pelo passatempo. Estamos substituindo o verdadeiro trabalho da igreja por diversão, por coisas prazerosas. Então as pessoas, ao invés de evangelizarem, estão ensaiando para cantarem. E os cultos, 70% é música. Então a música tomou o lugar dos milagres, dos sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque não precisa jejuar, orar, não precisa estudar a Bíblia, não precisa pagar nenhum tipo de preço para poder cantar, só ensaiar. Não é coisa sobrenatural, não precisa de esforço, só é um esforço humano, capacitação humana, mais nada. Então as pessoas estão indo para um show, não é para um culto para cultuar a Deus, estão indo para um entretenimento. Esse é o grande problema da igreja na atualidade. Então deve-se preparar pessoas para fazerem a obra de Deus, para executarem essa obra. Deve haver preparação. Jesus então treinou os seus apóstolos, né? Quando ele morre e ressuscita, eles podem continuar o trabalho que Jesus começou a fazer. E eles vão fazer exatamente isso. Pode ver que é milagres, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo o tempo todo. Ajuntamento de gente, pregação do evangelho, conversões. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Eles faziam o mesmo padrão. Veja Atos dos Apóstolos. Então Paulo também pegava uma equipe, né, e treinava essa equipe
para que eles pudessem continuar o trabalho, né? Quando ele detectava um problema, ele chamava a atenção, como ele falou com Timóteo: desperta o dom que há em ti. Então é importante, né? Aquele líder está ali vigiando o trabalho, vendo se está sendo feito conforme Jesus ensinou para ser feito. Então Paulo ensinava a sua equipe, treinava a sua equipe. Assim também os pastores, né? Os pastores devem ser homens cheios do Espírito Santo, homens usados por Deus em sinais, prodígios, maravilhas e milagres, né? Pessoas também que estudam a Bíblia, mas também pessoas que passam 2, 3, 4 horas, 5 horas orando. O que os apóstolos fizeram? Olha, vocês vão ter aqui a equipe para servir as mesas, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Então os pastores precisam saber disso, devem se dedicar. Tem muito pastor se dedicando à palavra, mas esquecendo da oração. E tem muito pastor que se dedica às vezes em oração, muito nada, tem pouco. Se dedica muito à oração, um pouquinho ao estudo da palavra de Deus. Então deve-se fazer uma coisa equilibrada aí. Estuda-se a Bíblia, mas também se ora muito. Pastores devem ser exemplo para o rebanho. Pastores devem ser homens cheios do Espírito Santo e que Deus usa para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Milagres acontecem através dos líderes, dos pastores. Eles que estão na frente do rebanho, então eles são exemplo para o rebanho. Assim como Paulo estava à frente, era um exemplo. Pedro estava à frente, era um exemplo. Filipe estava na frente, era um exemplo. Então, os líderes são o exemplo para os seus liderados, discípulos de Jesus. Então lembre-se disso, metade do tempo de Jesus era usado sinais, prodígios, maravilhas, eram milagres acontecendo. Tópico 2, estabelecimento de postos-chave. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga de onde iniciava a proclamação do Evangelho, Atos 17, 1 a 3. Embora o apóstolo, na maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, a partir daí expandia sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. É necessário que sejam encontrados postos principais para a evangelização urbana. Pode ser a casa de um crente ou de alguém que está se abrindo à palavra de Deus, Atos 16, 15. Na evangelização, as bases são muito importantes. Então, o estabelecimento de pontos-chave ou de postos-chave. Então, veja só, você pega um local, uma casa de um crente, é um ponto, né, de onde pode ali todo um quarteirão ser atingido. Então você pode fazer isso. Uma casa de um novo convertido ali, que ele aceita Jesus, você vai lá, a família aceita Jesus, e essa casa aí possa ser um ponto de espalhar o Evangelho em volta, né? Então você deve sempre escolher um ponto-chave ali, um ponto de pregação, um ponto de base para o trabalho que vai crescer e se desenvolver. Então existem pessoas que têm facilidade para isso, pessoas chamadas para isso, que ele sabe escolher um ponto e colocar ali um trabalho, aquilo ali começa a crescer, desenvolver. No caso de Paulo, o que ele fazia? Ele começava o trabalho entre os judeus, porque tinha uma sinagoga, né? Era um lugar já que era conhecido como um lugar que se falava do Deus verdadeiro, que não tinha imagem de escultura nem nada. Então Paulo usava a sinagoga. Ele tinha a intenção de ganhar primeiro o seu povo, né, os judeus, para Jesus. Como eles se recusavam, ele aproveitava que os não-judeus, né, os gentios, estavam ali escutando, né, queriam ali ver o que estava sendo falado, eram curiosos, e acabava então ele pregando para essas pessoas e elas se convertiam, ficavam alegres por poderem ouvir a palavra de Deus e receberem a salvação. Então você pode usar também a casa de um desviado, um afastado da igreja. É importante você usar a casa dele. Você pode chegar lá e perguntar: eu posso fazer aqui um culto? Posso fazer aqui uma reunião com seus vizinhos, vocês aqui, para falar um pouco da palavra de Deus? Posso fazer uma classe de escola bíblica dominical aqui na sua casa? Então veja só, você pode conseguir colocar pontos, né? Pontos-chave, né? Ou postos-chave aí, em vários locais no seu bairro, e a partir daquele lugar aí ganhar muitas almas. Tópico 3, acompanhamento do trabalho. Procure estar atento à nova frente evangelística. Ao partir para uma nova área urbana, alguém deve ser deixado como responsável para cuidar dos novos convertidos que foram alcançados
como fazia o apóstolo Paulo, Atos 17:14. E periodicamente devem haver visitas até que amadureçam o suficiente para caminhar por si próprias, como está em Atos 18:23. Não descuide do trabalho de discipulado. Fortaleça-os na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem se põe a evangelizar as áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tem uma equipe amorosa, competente e disponível. Então, todo o trabalho que se inicia deve ser visitado, deve ser acompanhado. O apóstolo Paulo sempre fazia isso. Ele visitava os lugares onde já tinha evangelizado e acompanhava de perto o que estava acontecendo. Porque ele abria o trabalho e já colocava uma pessoa para cuidar. E ele ficava ali prestando atenção, querendo saber notícia todo o tempo, né? E acompanhava, ele passava por lá também, para saber como é que estão fazendo, o que está acontecendo, existe algum problema? Então, tem que o líder passar nesses trabalhos, visitando, apoiando e corrigindo os problemas que vão surgindo. Sempre vai ter algum probleminha, alguma coisa vai acontecer, né? Também temos que saber que existem as seitas que vão tentar atrapalhar, né? Satanás vai tentar atrapalhar. Então, toda coisa deve ser combatida, aquela coisa que atrapalha aquele trabalho progredir. Então, deve haver sempre uma visita e sempre deve se dar uma orientação, né? Uma palavra que vai ajudar ali aquela pessoa que está à frente do trabalho. E sempre haver o quê? Um treinamento para essas pessoas que estão à frente do trabalho. A conclusão aí diz: a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, por outro lado temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Então é importante sabermos que para nós fazermos missão, nós precisamos de dinheiro. E como é que conseguimos o dinheiro? É através das igrejas abertas nas cidades. São as pessoas que trabalham, ganham bem. Então essas pessoas é que vão ajudar nesse trabalho, vão ajudar a manter esse trabalho missionário no mundo inteiro. Então a estratégia da igreja é conseguir fazer uma igreja forte dentro das cidades, para que, através desse trabalho, possa se alcançar o mundo inteiro. Então é evidente que as cidades têm o quê? Pontos, né, de divertimento, de prostituição, né, de drogas e tudo mais, que vão ser forças que vão combater o trabalho, vão atrapalhar o trabalho da igreja. Então nós temos que criar estratégias, né, de evangelização para ganharmos essas pessoas para Jesus. Temos que ter o atrativo principal da igreja, que é o quê? A presença de Deus, que são o quê? Os sinais, prodígios, maravilhas. Os milagres é que atraem as pessoas. Isso está faltando na igreja de hoje. As pessoas não têm visto a presença de Deus nas igrejas. Faz-se cruzadas evangelísticas, mas cadê as demonstrações do poder de Deus? Quando se tem, pode ver que o resultado é maravilhoso. Basta você acompanhar aí pela mídia e você vai ver. Quem está crescendo realmente muito? Quem Deus está presente lá na igreja dele. Então existem sinais, prodígios, maravilhas. Isso é atração. Não é dinheiro que atrai as pessoas. Não é sabedoria humana que atrai pessoas. Não pode ser música que atrai pessoas. Como nós estamos fazendo, nós estamos torcendo o Evangelho. A atração do Evangelho, como está na Bíblia, são sinais, prodígios, maravilhas, são milagres. Esta é a atração verdadeira do Evangelho. É a presença de Deus, e não de pessoas importantes, famosas, que se gastam fortunas com essas pessoas. Como se a atração do Evangelho fosse isso. A atração do Evangelho não pode ser uma pessoa. Isso é idolatria. Então a atração é Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Essa é a atração verdadeira do Evangelho. E nós temos que buscar. A igreja hoje precisa urgentemente ter aí uma reviravolta no jeito de funcionar. Porque do jeito que vai, está difícil. Está difícil da gente enxergar um futuro próspero para a igreja do jeito que a igreja já vai.
vamos colocar as coisas em sua devida ordem. O mais importante é a parte espiritual, não é intelectual e nem de entretenimento. Vamos orar então? Se você deseja, ouvindo a palavra de Deus, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade agora. Vamos orar por você. Se você está na igreja, você deseja ser usado por Deus, você deseja realmente ganhar almas, então fale com Deus agora, peça a Ele a capacitação, peça o batismo do Espírito Santo, peça também os dons espirituais para que você possa fazer um excelente trabalho para o Senhor e ganhar muitas almas. Peça sabedoria, inteligência espiritual para que possa armar estratégias vindas de Deus para que você possa ganhar muitas almas para o Senhor. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Salva agora, Senhor, essas vidas. Que eles vejam, Senhor, as obras maravilhosas que o Senhor tem feito na terra. Que eles possam, Senhor, se humilhar diante de Ti, reconhecendo o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor. Salva, Senhor, agora essas vidas. Escreve os seus nomes no livro da vida. Abençoa poderosamente. Perdoa os seus pecados, Senhor. Pai, aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos de não estarem trabalhando para Ti, de não estarem produzindo no reino de Deus aqui na terra. Pai, usa-os agora, ajuda-os, capacita-os. Em nome de Jesus, toda doença e enfermidade, solta essas vidas em nome de Jesus. Ó Pai querido, vem com Teu poder sobre essas vidas. Usa-os, Senhor, capacita, dá dons espirituais, batiza no Espírito Santo. Faz maravilhas, Senhor, através dessas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, se você deseja nos convidar para estarmos aí com você da sua igreja, então entre em contato conosco. Está aí nossos telefones, 99 é o DDD, depois 991520454, também do WhatsApp. Também o outro telefone, 99 é o DDD, depois 982539000. Nosso e-mail, Henrique Lhas, henriquelhas@hotmail.com. Também está aí o nosso Facebook. Então entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja ministrando. Jesus tem salvo aí muitas almas, tem batizado o Espírito Santo e tem curado mais de 100 pessoas toda semana. Maravilhas têm acontecido. Muitas pessoas libertas também. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda para você ver onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então olha aí, dos dias 12 até 14/8, nós estaremos em Santa Cruz de Cabrália, Bahia. Primeiro congresso de EBD, lá com o pastor Sansão e o superintendente EBD, o presbítero José Geraldo. Esteja aí conosco, não falte não. Bahia, Santa Cruz de Cabrália, aí dias 12 até 14/8. Veja bem que tem esse espaço todinho aí, ó, sem ter nada marcado. Mês 7 estamos precisando marcar alguma coisa. Mês 8 também, depois dessa data aí não temos nada marcado. Marque conosco. No mês 9 nós estaremos aí novamente na Bahia. Veja aí, 16, 17 e 18/9 nós estaremos aí em Brumado, na Bahia, seminário de EBD. Esteja aí conosco, não falte, compareça. Depois, olha só, mês 9 nós temos aí 24 e 25/9, no Itinga do Maranhão, congresso de EBD Missões. Então só temos essas duas datas, mês 9. Marque conosco, mês 9 também. Temos aí mês 7, mês 8, mês 9, muitas datas vagas ainda. Depois, dia 1º, dia 2/10, nós temos aí Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Veja só isso nós temos marcado no mês 10. Depois, do dia 25 a 27/11, nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja. Lá no presidente do setor, o pastor Israel Galvão, Assembleia de Deus, bairro Valéria. Então, esteja conosco aí, Salvador, Bahia, 25 a 27/11. Depois, dias 3 e 4/12, estaremos aí em Paracambi, no Rio de Janeiro. Veja que lá o mês 11 só ficou uma data marcada. Temos que marcar outras datas. Depois, dia 3 e 4/12, nós temos aí Paracambi, Rio de Janeiro, simpósio EBD e evangelismo. O pastor presidente Ernesto, pastor da congregação Denilson. Lá nós temos o responsável por missões do Valmir, lá no bairro Lages, na rua Romeu Natal, 1027. Depois, mês 12, nós temos aí 10/11/12, São Paulo, congresso de EBD e resumo do trimestre na Assembleia de Deus, Perus, Vila Santa Maria. Só que mês 12 também temos várias vagas ainda para preencher. Então marque conosco.
nós estamos agora desempregados, precisamos da sua ajuda, precisamos de estar aí com você para sustentar-nos, né? Não temos mais um emprego, então estamos à disposição da sua igreja e esperando o seu convite. Temos aí muitas vagas na nossa agenda e precisamos de ajuda dos irmãos. Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor.